Meus caros, vivam! Vou comentar as intervenções ocorridas esta tarde na Assembleia da República por parte do Presidente do Chega, André Ventura, e do líder do Grupo Parlamentar, Pedro Pinto. E o tema é os incêndios, a época balnear dos incêndios, como eu lhe chamo, que está até atrasada relativamente aos anos anteriores. Em anos anteriores, a esta hora, já havia incêndios por todo lado, mas felizmente o clima, o tal clima que é culpado de tudo, felizmente o clima este ano está favorável à não proliferação de incêndios, já lá vamos. E mesmo assim há o pânico por parte dos partidos da extrema esquerdoidice das alterações bimbáticas e, portanto, são as alterações bimbáticas que colocam os incêndios pelos vistos, mas já lá vamos. Vamos ouvir então a primeira intervenção e vamos comentá-la em tempo real de André Ventura no Parlamento esta tarde sobre o dispositivo de combate, porque não há prevenção, apenas combate aos incêndios. Agora vamos lá. O combate aos incêndios está estabilizado. Está estabilizado, mas está mal estabilizado. Está estabilizado e está mal feito. Está mal enquadrado e não é eficiente. Aquilo que temos num dos verões mais difíceis que vamos enfrentar é uma enorme negligência do Governo na sua preparação. E eu gostava que respondesse a duas perguntas muito concretas a esta Câmara, Sra. Secretária de Estado. Qual é a idade média dos veículos dos bombeiros? Diga-nos aqui. Qual é a idade média dos veículos dos bombeiros para os portugueses saberem o que é que temos de combate aos incêndios? Eu digo. Mas antes de André Ventura dizer, eu gostava que prestassem atenção à vestimenta da nossa Secretária de Estado, que parece um autêntico espantalho. Aquilo numa mata à noite, quando os incendiários lá chegassem para fazer o seu trabalho, claro que ninguém fala dos incendiários, mas claro que o povo inteiro sabe que são os incendiários que ateiam o fogo em 90 e tal % das vezes e deliberadamente, portanto nada do que a narrativa oficial dos governos socialistas nos tem vindo a dizer é verdade, nenhuma. Mas então, uma senhora daquelas ali, se lhes aparecesse aos incendiários naquelas 2, 3 da manhã da madrugada, quando eles começam o seu trabalho, reparem que há 30, 40% dos incêndios são colocados à noite e de madrugada, e sobre isso ninguém diz uma palavra, porque isso não é compatível com a narrativa das alterações bimbáticas. Àquela hora não é o pico das temperaturas, penso eu. Mas imaginemos aquela senhora vestida com aquela vestimenta, seria um autêntico espantalho e os incendiários fugiriam a correr assim que vissem uma coisa daquelas. Era realmente uma boa medida para combate e prevenção dos incêndios. Mas então pergunta a Ventura, qual é a idade média dos veículos dos bombeiros? Algum de vocês sabe? Então ele vai dizer. 36 anos. 36 anos é a média dos veículos dos bombeiros em Portugal. E isto que o PS diz que investiu 52 milhões para termos veículos com 36 anos a combater incêndios. É um bom investimento, 50 e tal milhões para ter veículos a cair de podres. Para onde é que vai o dinheiro, perguntam vocês? Pois é uma resposta que eu também ainda não tenho. Embora eu pense que tenha, mas não a posso dizer aqui. Senhora, pode passar no polígrafo, pode passar porque é a verdade. E a verdade é resistente a qualquer polígrafo e à mentira do Partido Socialista habitual nesta Câmara. Já vinham os deputados da Socialista dizer cuidado que isso vai passar no polígrafo porque isso não é verdade. Mas pelos vistos é. E nem o mais mentiroso dos polígrafos pode negar a mais básica das verdades, como é óbvio. As palavras não são minhas, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, são do Presidente da Liga dos Bombeiros, que talvez também esteja a mentir. Sr. Secretário de Estado, diga-nos também qual é o montante de dívida que tem o Ministério da Saúde às associações humanitárias de bombeiros. Isso era preciso que alguém soubesse e ninguém faz a mínima ideia. A dívida que o Governo tem às associações humanitárias de bombeiros. Ou seja, o Governo vem a esta casa dizer: fizemos o maior investimento de sempre. Pela primeira vez juntámos meios que nunca antes juntámos. Mas qual é a idade dos veículos? 35 anos. Quais são as dívidas que temos? Gigantescas. Mais. Pela primeira vez vamos ter menos meios aéreos em alguns distritos de combate aos incêndios.
Bom, mas isso é que não faz sentido nenhum. Isso é que não faz sentido nenhum. Mas eles vêm dizer, porque já disseram, que é por causa da guerra da Ucrânia, não é? Antigamente era a palermia, hoje é a guerra da Ucrânia, que é justificação para tudo. Se estiver a chover é por causa da guerra da Ucrânia, se está frio é a guerra da Ucrânia, se houver um ataque de pintacilgos é a guerra da Ucrânia. E, portanto, a guerra da Ucrânia dá para tudo e agora não há aviões para virem combater os incêndios em Portugal, incêndios que, a propósito, ainda não foram lançados, nem começaram ainda, para grande prejuízo de muitas empresas e muita gente, porque não há aviões suficientes. Portanto, o que vai acontecer é que eles vão, por um lado, contratar menos aviões e depois, à última hora, se isto correr mal, que eu acho que não vai correr, mas se este ano correr mal, à última hora serão contratados os aviões que faltam ao triplo, ao quádruplo, ao quíntuplo do preço. O negócio, meus caros, não é os incêndios, o negócio é os meios para combater os incêndios. Tem que haver sempre incêndios, que é para haver sempre 1.000 milhões de euros, 2.000 milhões de euros para distribuir para esta gente toda. Estou farto de dizer isto. Ó Sr. Secretário de Estado, não brinque com a Câmara, não brinque com o Parlamento, venha aqui dizer isto, falhámos no combate aos incêndios e o que vier a acontecer em junho, julho, agosto e setembro tem um responsável, chama-se Partido Socialista e chama-se o Primeiro-Ministro António Costa. Pois é, mas o Partido Socialista diz que não, diz que são as alterações bimbáticas que são responsáveis pelos incêndios que ainda nem sequer começaram, mas eles vão começar porque estes 1.000 milhões por ano que são distribuídos a muita gente fazem falta, ninguém está habituado a viver sem aquela verba que é sempre tradicional, é sempre anual, é uma coisa sazonal, lá está a tal época balnear de combate aos incêndios. Nós, Sr. Secretário de Estado, podíamos caracterizar a responsabilidade do Governo nesta notícia. Os helicópteros Kamov que foram alugados à Ucrânia. Alugados à Ucrânia. Nós já estamos neste nível. Alugados à Ucrânia. Portanto, não foram dados nem cedidos, foram alugados. Um país em guerra. Um país a sofrer uma invasão ilegal. Alugados à Ucrânia não voam. Nós só falta, Sr. Presidente, com o devido respeito, nós só falta qualquer dia começarmos a comprar meios ao Botsuana ou aos Camarões e depois dizermos que também não funcionam. O que vai ser muito estranho de explicar, porque é que os meios comprados ao Botsuana ou aos Camarões, ou Nepal, ou Paquistão, ou Afeganistão, ou Burundi, não funcionarão. Essa agora, isso é politicamente incorreto, devem funcionar com certeza absoluta. É que o Sr. Secretário de Estado, desculpa a caricatura, mas é que parece que nada funciona no que o Governo quer fazer de combate aos incêndios. Os aviões não levantam, há menos meios aéreos, o dinheiro é menor, há dívidas aos bombeiros, as ambulâncias têm 40 anos. O Sr. Secretário de Estado vem aqui dizer então podemos estar descansados? Pode dizer aos portugueses que podemos estar descansados no combate aos incêndios? Pode dizer aos portugueses, porque ela bem sabe que isso não lhe custa dizer nada. Basta dizer assim, os portugueses podem estar descansados, mas depois há um incêndio brutal como houve em 2017. Ok, mas os portugueses continuam a poder estar descansados. E depois há um incêndio brutal como houve em Monchique. Está bem, mas os portugueses podem continuar descansados, que os incêndios não terminarão tão cedo. Isso é verdade. Eu acho que isso era algo importante. É que eu ainda me lembro, Sr. Secretário de Estado, quando o Sr. Secretário de Estado o ano passado disse, e cito, a área ardida foi inferior ao que esperávamos e por isso as coisas nem foram assim tão más. O que eu espero, Sr. Secretário de Estado, é que quando passar outra vez este verão, quando os incêndios, esperemos que não, tiverem passado a sua época, eu espero que a Sra. Secretária de Estado não esteja novamente aí sentada, o Sr. Ministro da Administração Interna fugido deste Parlamento e diga outra vez que a área ardida foi menor do que se esperava. Eu acho que os portugueses e a sociedade portuguesa em geral tinha um objetivo, que depois das tragédias de 2017, de 2019, de 2021 e 2022, esperávamos um governo que apostasse a sério no combate aos incêndios, que acabasse com a precariedade dos bombeiros, que monitorizasse os incêndios e acompanhasse os equipamentos no maior investimento de sempre. E o governo que nos dá, como sempre, é a maior vergonha de sempre. Muito obrigado. Bem, vamos lá ver. É preciso dizer que ainda não estão aqui contabilizadas as tragédias de 2023. Portanto, foram só 2017, 2019, 2020, 2021, 2022. Faltam as 2023, que eu continuo a dizer que não serão assim
tão grandes, porque me parece que este ano tem um dedo que adivinha que me vai dizer que os incêndios não serão assim tão grandes, porque me parece que o clima também não vai propiciar a isso. Ou seja, os incendiários vão ter que ter o dobro do trabalho, o triplo do trabalho, sujeitam-se a ser apanhados nas matas. É claro que ninguém vigia as matas, é claro que ninguém vai vigiar as matas, porque se vigiassem as matas acabavam os incêndios e acabava-se o negócio. Perceberam? Eu vou repetir. Se vigiassem as matas, acabava-se os incêndios e acabavam-se os negócios. Portanto, não se pode vigiar as matas. Capiche? Pronto. E agora a intervenção de Pedro Pinto, o nosso deputado, que é líder parlamentar do Chega na Assembleia da República. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Vamos contar aqui uma história das últimas décadas até dos incêndios em Portugal. E todas as boas histórias começam com Era Uma Vez. E era uma vez um Primeiro-Ministro, que antes de ser foi Ministro da Administração Interna. E o que é que fez? Comprou uns helicópteros Kamov. Lesou o Estado em milhões, porque esses helicópteros Kamov nunca funcionaram. E ninguém diz isto. Milhões que nunca mesmo assim, depois outros milhões que foram pagos, os russos até se propuseram, até se ofereceram para virem reparar os helicópteros Kamov, que são russos, como sabem, mas nós não quisemos, nós tínhamos as OGMA, e as OGMA iriam fazer todo esse trabalho, afinal de contas nada disso foi feito, até porque faltavam peças e não era possível inventarmos peças aqui para a alta tecnologia da aviação, como são os helicópteros Kamov. São caríssimos, mas são muitíssimo bons, só que com tanto azar, como não quisemos comprar as peças e não quisemos contratar a sua manutenção, ficámos com eles todos em terra. Entretanto, na mesma altura, comprou o Ciresp. Milhões gastos no Ciresp. E quando o Ciresp foi chamado a funcionar em 2017, o que é que aconteceu? O Ciresp falhou. Falhou quando foi preciso, porque a seguir a senhora Secretária de Estado, que eu chamo a Capitona, ela vai explicar que o Ciresp trabalha todos os dias. Pois, trabalha todos os dias quando não é preciso. Há telemóveis, não é? Se falhar hoje e não houver grande necessidade dele, não é muito mau. Aquilo custou 500 e tal milhões, mas pronto, se falhar num dia em que não é preciso é como o outro. Não se esqueçam que até chegaram a meter numa cave e depois aquilo na cave não funcionava. Chamaram as televisões para mostrar que o Ciresp funcionava, meteram o Ciresp numa cave e o Ciresp não funcionou em direto. O homem suava as estupinhas. Eles são tão pouco previdentes, para não dizer estúpidos, que nem sequer percebem que devem fazer um teste primeiro. Opa, façam lá um teste a ver se isto funciona e depois chamem as televisões. Mas o socialismo não é assim tão inteligente, não é assim tão inteligente. Em 2017 morreram 66 pessoas em Pedrógão. Ciresp, nada. Havia um Primeiro-Ministro e havia uma Ministra da Administração Interna que se mantiveram em funções. Em outubro do mesmo ano, morreram 50 pessoas na zona centro do país. E apesar do Primeiro-Ministro não querer tirar a confiança política à senhora Ministra, o Presidente da República de então, Marcelo Rebelo de Sousa, deu um empurrão e ela foi-se embora. E sabem quem é? É a mesma ministra, que agora é parlamentar, e que é presidente daquela coisa que fiscaliza o SIS. Ela e outro socialista e um terceiro do PSD, que vieram dizer que o SIS trabalhou muitíssimo bem, que fez o melhor que podia fazer, mas toda a gente já percebeu, todos os analistas, todos os especialistas perceberam logo que é completamente mentira. O SIS não podia ter feito o que fez no caso do computador, do outro adjunto e daquela galambada. É a mesma constância, é a mesma coisa, é constante na estupidez. Em 2018 ardeu 80% do Conselho de Monchique durante uma semana. A senhora Secretária de Estado estava no terreno. As pessoas que conhecem o terreno foram impedidas de ajudar, vendo assim as suas propriedades e tudo aquilo que tinham arder. Depois, em 2009, era uma vez um ministro chamado Cabrita. Opa! Já não me lembro. Será que havia algum ministro chamado Cabrita? Que descobriu as cabras sapadoras e viu o seu secretário de Estado envolvido numa negociata de golas antifumo. E imagine-se que negociata foi essa e com quem é que foi feita? Com uma mulher de um autarca socialista. Coisa normal. Coisas curiosas deste país. No final de 2021, a geringonça ardeu.
E depois veio 2022. E em 2022 ardeu 25% do Parque Natural da Serra da Estrela durante 12 dias. 12 dias esteve a Serra da Estrela a arder. E eu que estou aqui bem sei que isso é verdade, e muito chocado ficámos ao ter percebido que poucos anos após também ter ardido, que foi em 2017, também ardeu aqui, Ceia, Oliveira do Hospital, ardeu isto tudo, morreram até 2 pessoas na vida no concelho de Ceia, Oliveira do Hospital morreram muitas mais, 9, salvo erro. Apesar de tudo isto ter acontecido, voltou a arder a serra e ardeu durante estes dias todos. Ou seja, a competência da proteção civil socialista, temos que dizer socialista à frente, senão até podem as pessoas pensar que é uma proteção civil como há nos outros países. Não, a nossa proteção civil é especial, é proteção civil constituída por 100% de agentes, pessoas, trabalhadores, chamem-lhe o que quiserem, do Partido Socialista. É o grande exército socialista nacional, acho que tem 20 mil pessoas, ou coisa do género, 20 mil boys. Claro que eles não ganham muito, ganham pouco. Os topos de gama é que ganham muito, que é o caso desta senhora que está aqui com aquele vestido de espantalho. Mas quem realmente combate os incêndios, também não são eles, são os bombeiros, mas da proteção civil, aqueles que dão as ordens, esses ganham pouco. Mas a verdade é que vale mais ganhar pouco do que não ganhar nada, e como também só se trabalha no verão... O Governo, como sempre, descartou responsabilidades. O Ministro do Ambiente disse que tem de servir de lição. A Ministra da Presidência disse que vai ficar melhor do que estava. Não sei se lembram dela ter dito isto. A Constança Urbano disse, bem, ardeu, pronto, deixa arder, não faz mal, vai ficar ainda melhor do que estava, portanto é melhor arder, entendem? Eu não sei então porque é que se apagam fogos, porque é que se gasta 1.000 milhões por ano, 2.000 milhões por ano a apagar os incêndios. Deixa arder, porque pelos vistos, depois de arder as coisas ficam melhores. A Senhora Secretária de Estado admitiu falhas, mas não houve descoordenação. Claro que o relatório depois veio dizer que houve descoordenação. Descoordenação clara no primeiro ataque e no primeiro combate a este incêndio da Serra da Estrela. 8 meses depois não se sabe como começou, mas sabe-se que não correu bem. Pedrógão, como evitar? Essas são as perguntas que tem que se fazer aqui hoje. É que nós passamos a Pedrógão e aquilo continua tudo igual. O que houve, e aquilo que nós sabemos, que autarcas aproveitaram-se de donativos. Isso é em todo o lado. Sabemos que o memorial custou quase 2 milhões de euros. O memorial às vítimas do incêndio de Pedrógão custou 2 milhões de euros e não há dinheiro para nada. Um memorial, quer dizer, uma estátua, nem sequer é uma estátua, aquilo é uma construção qualquer, arquitetónica, sei lá o que é aquilo, custou 2 milhões de euros. As pessoas perderam tudo, algumas ainda estão em tribunal para ver se conseguem rever o pouco que tinham, entretanto gastou-se 2 milhões, e atenção que estes 2 milhões, segundo se consta, foi do dinheiro dos donativos, porque grande parte do dinheiro dos donativos nem nunca apareceu. Esse dinheiro ficou em contas, anos e anos e anos, pessoas morreram, lembram-se com certeza daquela célebre fotografia do Marcelo agarrado àquele idoso, o idoso a chorar, sentado dentro de um carro, e o Marcelo no lugar do pendura a abraçá-lo e a dizer que as coisas iam melhorar, a verdade é que ele morreu, as coisas para ele não melhoraram, nem para ele, nem para muitos outros, pelos vistos só melhoraram para a classe política do Partido Socialista, que apesar de não terem piorado como deviam, pelo menos aqueles que estavam envolvidos diretamente no caso do erro no combate e na prevenção dos incêndios, ainda foram, mas foi promovidos, como foi o caso desta Secretária de Estado, Constança. Um memorial que custou quase 2 milhões de euros, quando há pessoas que têm 85% do corpo queimado e recebem 385 euros de reforma. Isto é a maior vergonha dos incêndios de Pedrógão. E é mesmo. Houve outras, mas esta é das maiores. Outra história da falta de coloração no terreno, por exemplo, em 2022, no incêndio em Urqueira, no concelho de Ourém. O Sr. Miguel, e isto é uma história verídica, viu os seus terrenos arderem. Estava lá uma corporação de bombeiros e pediu ajuda. Ajuda-me, os meus terrenos estão a arder. E os bombeiros responderam, não podemos, não temos ordem do comando. Quem comanda? Isto é a prova que falta comando, que falta regularizar o comando e que ninguém se entende entre a Proteção Civil e os bombeiros. Porque a Proteção Civil são os tais boys do PS, o tal exército, e depois mandam trabalhar os outros são os bombeiros, não são a Proteção Civil, não são a Guarda Avançada, a Guarda Pretoriana do PS, e os bombeiros dizem, para lá, então mas vocês estão a mandar em nós,
Vocês que não conhecem o terreno, não sabem sequer como é que se combate um incêndio que se iniciou ali embaixo naquele vale, vocês nunca cá vieram, ainda sabem o que isto é. Como é que nos estão a mandar a nós combater um incêndio num território que nós conhecemos como as nossas mãos? Quem são vocês, seus socialistas da PI, para nos mandarem a nós trabalhar e vocês ficam aí em cima a beber cerveja? Não, venham para cá vocês. Vocês metam aqui o rabinho nas brasas, venham para aqui assar umas castanhas, mas trabalhem vocês, não nos mandem trabalhar a nós, porque nós trabalhamos quando tivermos um comando dos bombeiros, que saiba do que fala, que nos mande, mas que saiba mandar. Não é meia dúzia de apraltados de Lisboa, meia dúzia de boys do PS, que também estão nas juntas de freguesia, estão naquelas tutti-frutti-dadas todas, não são vocês que vão mandar em nós. E temos esse problema. Portanto, não há ordens para os bombeiros atuarem, porque eles não conseguem saber dar as ordens, não consegue. Eu aqui em Ceia, lá em cima da Serra da Estrela, vi há 4 ou 5 anos um grande incêndio que houve também na Covilhã, e estavam os bombeiros cá em cima todos, nas penhas da saúde, vários carros de bombeiros à espera de ordens. O fogo vinha e eles estavam sentados à beira da estrada, porque também não tinham ordens para combater um incêndio. Só quando a ordem chegar é que eles podem combater um incêndio. É isto o exército socialista da proteção civil do PS. E mais, Sr. Secretário de Estado, ouvindo o Sr. Secretário de Estado dizer que aumentou 75% do apoio às associações humanitárias. É verdade, mas aumentou por homem 75 cêntimos. 75 cêntimos, depois disse que há milhões, pois é, tanta gente, aumentou por homem 75 cêntimos. É que o Partido Socialista gosta muito de falar em percentagens, mas falem em números reais. 75 cêntimos, passou para 1,75€ em vez dos 3 euros pedidos. Falou também num mecanismo internacional que vai trazer 450 bombeiros para Portugal, França e Grécia. Esqueceu-se só de dizer uma coisa, é que para Portugal só vêm 60. Essa é que é a verdade e é a verdade que tem que dizer aos portugueses. Não é dizer que vêm 450 para França, Grécia e Portugal. É que para Portugal vão estar localizados apenas 60 da Finlândia e da Eslovénia, que não conhecem também o terreno para onde vêm ajudar. São tão mentirosos estes políticos da socialista, mas eles são tão mentirosos, eles têm uma lata, não é? Quer dizer, depois utilizam estes números para enganarem o povo houve 450 já, pronto, realmente 450, mas não é para cá só vem 65. É gente mentirosa que trasanda, é inacreditável, mas todos, de uma ponta à outra, todinhos. O subsídio anual dos corpos de bombeiros aumentou 6,7%, é verdade. Mas, e quanto é que aumentou a inflação? Quanto é que as associações de bombeiros têm que pagar mais em água, combustíveis e detergentes? Muito mais do que o subsídio que deram. Já para não falar no subsídio de risco para os bombeiros. Para quando o subsídio de risco para os bombeiros? Outra coisa que o Chega anda a exigir subsídio de risco para os bombeiros e para as forças de segurança. As forças de segurança deram-lhe agora uma esmola, que é um quinto do que deviam dar, não é? Mas entretanto, há políticos que têm subsídio de risco e alguns bem precisam de o ter mesmo. E cada vez mais. Mas, para as forças de ordem, deram-lhes 90 euros ou qualquer coisa do género, portanto deram-lhes uma esmola. Para os bombeiros nem uma esmola dão, é zero. Os bombeiros vão arriscar a vida e recebem bola por isso. É uma proposta que o Chega tem feito neste Parlamento e que o Partido Socialista tem chumbado. E já agora, Sr. Secretário de Estado, quando é que pensa pagar as despesas que faltam dos fogos florestais de 2022? É que, uma grande maioria, as despesas florestais ainda não foram pagas. Não foram pagas, aquelas que não foram registadas não foram pagas. A Secretária de Estado nem sabe que a maior parte das despesas dos incêndios do ano passado, 2022, não foram pagas, mas não. E olhem, e as do ano passado... o ano passado foram pagas em parte as de 2021 e é assim sucessivamente. Os bombeiros avançam sempre com dinheiro que vão arranjando sabe-se lá como, donativos, peditórios, sei lá, para poderem trabalhar, porque o governo socialista que iria receber milhões da bazuca, que temos uns números da nossa economia como não há par, somos os maiores do mundo em termos dos números falsos do INE. Depois na prática eles sabem que é tudo falso, porque quando é preciso dinheiro não há nada, zero, bola, a segurança social está a zero, está tudo a zero e os jornalecos não dizem nada e os comentecos fazem de contas que não sabem. Se eu sei, eles também sabem. Porque é que eles não dizem? Porque parece mal, uma vez que Costa aparece nas televisões a dizer que agora a inflação até vai baixar mais e que o desemprego também está a baixar porque há bem mais recursos no centro de emprego. As pessoas estão desempregadas na mesma, estão ali entretidas e há mais dinheiro para os formadores, mais dinheiro para o centro de emprego, toda a gente recebe. Era muito melhor que eles estivessem em casa sem fazer nada, amigos.
Se eles estivessem em casa sem fazer nada, os desempregados, era só um prejuízo, era dar-lhe o subsídio. Assim, dão-lhe o subsídio na mesma, ainda dão mais porque assistem a umas aulas que não querem saber daquilo para nada, depois pagam aos formadores que estão ali numa missão inútil porque ninguém aprende nada, e depois pagam ao centro de emprego para manter esta fantochada toda, que isto não tem outro nome. Isto é uma autêntica fantochada. Os seguros dos bombeiros continuam sem ser atualizados, Sra. Secretária de Estado. É importante saber isto. 2 anos de grupo de trabalho e até ao dia 15 de maio deviam ter apresentado resultados. O que é que apresentaram? Nada. É isto que o Partido Socialista tem para dar aos bombeiros portugueses. E já agora, e para terminar, Sr. Presidente, e o Estado? O Estado já limpou todos os seus terrenos? Existe um cadastro. Pode a Sra. Secretária de Estado afiançar que todos os terrenos do Estado estão limpos? Como é que o Estado quer dar o exemplo aos portugueses se o próprio Estado falha na limpeza dos terrenos? Adoro aquela vestimenta, adoro. Meus caros, o Estado limpa tudo que pode, mas não é limpar terrenos. Obrigado por intervir pelo grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Não tem a palavra, não tem nada, eu tiro-lhe. Tu dá-la, mas eu tiro-a. Meus caros, estava eu a dizer que o Estado limpa tudo, mas é tudo que possa limpar. Limpa-nos os impostos. Aliás, a única coisa que funciona em Portugal é a máquina fiscal, que nos tira os impostos todos e até nos tira a mais. E quando se engana e é para devolver, isso demora seculorum. Portanto, demora 2, 3, 4 anos, esqueçam esse dinheiro. Mas se vocês já sabem como é que é, né? Se atrasam um dia, levam logo uma coimazinha em cima e mais juros e mais diabo a 4. Pronto, meus caros. Grandes intervenções, tanto de André Ventura como de Pedro Pinto, especialmente esta última foi muito elucidativa. Ele pôs o dedo na ferida, ele falou naquilo que é preciso falar no combate aos incêndios. Combate aos incêndios. Vejam como eu falo. Combate aos incêndios. Não é na prevenção dos incêndios. Não é trabalhar no sentido de que os incêndios não apareçam. Não. É, primeiro deixa ver um incêndio, que a gente depois combate-o. E é neste combate, no chamado dispositivo de combate aos incêndios, que são distribuídos os tais milhões. Mas não são poucos, são muitos. São, no final do ano, contas feitas, são mais de 1.000 milhões. E este ano parece que havia 2.000 milhões. Estariam com certeza a contar com o dinheiro da bazuca. Já percebemos que a bazuca vai-nos passar ao largo, como os grandes contratorpedeiros da droga, não é? Passam uma lanchazinha em Lagos e eles apanham-na, em Portimão e eles apanham-na, e depois ao lado passa o contratorpedeiro, o porta-aviões da droga. Aqui é igual. A bazuca vai-nos passar ao lado. Cai-nos umas migalhazitas, nós ficamos todos contentes, damos meio aos nossos amigos, nossos deles, infelizmente, e, entretanto, a bazuca passa-nos como estamos a ver que passa. Só temos 11% de projetos para a bazuca. 11%, quase faltam 90%, 89% do que nós tínhamos para ir buscar, nós nem conseguimos ir buscar isso. É inacreditável. Bom, meus caros, sobre os incêndios falaremos mais vezes, é um dos meus temas de eleição. Tenho um grupo chamado Incêndios de Madrugada, a culpa é do eucalipto. Procurem um grupo no Facebook que é brutal, onde nós contabilizamos quase todas as noites, às vezes esqueço, mas também tem mais gente que faz isso, contabilizamos os incêndios que aparecem milagrosamente de madrugada. Percebem? As alterações bimbáticas. De madrugada é que os incêndios se apoderam das matas, por causa do calor ou por causa do mau feitio dos eucaliptos. Porque eu acho que são os eucaliptos que na calada da noite deitam fogo a eles próprios. Um grande abraço e até logo.